Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus, amém? É uma grande alegria para mim poder estar aqui nessa noite, participando desse culto que é oferecido ao nosso Deus. Obrigado, Reverendo Roster, pelo convite. Como ele já disse, somos amigos já há algum tempo. Eu fui calouro dele no seminário, ele não quis falar assim, né? Mas eu vou falar então, né? Tá certo. Muito bem, quero antes de mais nada apresentar sim minha esposa que está ali atrás, do lado da Daniela e também do Daniel. Por favor, Edenise, pode ficar em pé. Essa é a minha esposa. Obrigado, meu amor. Muito bem, e nós vamos falar um pouquinho de nós daqui a pouco também, certo? Como foi colocado, primeiro eu vou falar do projeto para o qual Deus nos chamou e o motivo pelo qual nós estamos morando em São Paulo esse ano tem a ver exatamente com esse projeto então. Deixa eu ver aqui, deixa eu ligar esse negócio aqui. Pronto, pode colocar para mim. Esse é o nome do nosso projeto então, não é? Projeto Boa Nova para Nova Zelândia. Quando a gente pensa em Nova Zelândia, a gente pensa num país muito complicado, caótico, né? Muito feio. É isso? De forma alguma, né? A gente pensa num belo país, um país que tem ali uma paisagem linda, fiordes, aquilo ali que a gente vê, né? Montanhas e o braço do mar entrando assim nas montanhas. A gente pensa em outras coisas como esportes radicais. É lá que foi inventada essa modalidade esportiva aí, ó, dá um pulinho, dando uma esticadinha só depois. A gente pensa também em filmes, Senhor dos Anéis. Pois é, mas além de pensar em tudo isso, a gente pensa também num país de uma economia bastante estável, um índice de desenvolvimento humano lá em cima, coisas realmente boas que atraem as pessoas para este país. Mas na verdade, esse país bem distante daqui tem atravessado por uma situação, por um tempo onde nós podemos descrever que eles vivem uma devastadora realidade ou uma sombria realidade. Mas já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu falar antes um pouco de quem nós somos. Então, Marcos e Edenise. Somos casados há um bom tempo, já há mais de 20 anos, tem que falar bom tempo, não pode errar, né? Muito bem, desde 96, então aí, temos 4 filhos, adolescentes já, um jovem na verdade. Bom, a nossa história, tá aí os nossos 4 filhos, a Stephanie, e o Lucas, os dois da ponta, né, a menina e o outro menino, são gêmeos, 15 anos. No meio nós temos o mais velho ali, a mamãe com as mãos no ombro dele, é o Marcos Vinícius, com 19 anos. E o Andrezinho, com 13 anos. Essa é a nossa família, a família que Deus nos deu. Bom, depois de certo tempo, então, pastoreando a igreja de Várzea Grande, 17 anos, Deus colocou no nosso coração que era hora de nós irmos para um novo campo. E em meio a isso, em meio a essa ideia de ir para um novo campo, aconteceu algo inusitado conosco. Nós recebemos a visita de 2 pessoas. Mas antes de mostrar quem são essas 2 pessoas, eu quero ler esse texto com vocês, que diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo confrontado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus o havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Acontece que em julho do ano passado, esses
Dois homens aí da foto, o pastor Richard e David, juntamente com aquele barbudinho ali da ponta, o reverendo João Petrecelli, um amigo nosso, meu e do Roster em comum. Esse amigo nosso está lá fazendo missões nesse país já há 8 anos. E esses dois chamaram o João e disseram: João, nós precisamos de ajuda. Nosso país está enfrentando uma situação calamitosa. Indique pessoas para que possam vir para Nova Zelândia para nos ajudar. E eles então vieram ao Brasil e tivemos uma reunião, e nessa reunião então, esses senhores nos contaram a triste realidade que vive o país deles. Uma realidade sombria, meus amados, onde nós podemos ver ali naquele país a maior taxa de ateísmo, uma das maiores do mundo. Mais de 40% dessa nação se declaram sem religião alguma ateus. Auckland, a maior cidade, esse número já está lá próximo de 50%. E aqueles que se declaram alguma coisa, muitos deles o fazem apenas nominalmente. Por conta disso, esse país então tem enfrentado uma escuridão em trevas. Também esse país é recordista no número de pessoas que têm tirado as suas vidas. Isso entre os jovens é algo que é mais do que o dobro do número de jovens que se suicidam nos Estados Unidos. Só no último ano, 600 pessoas tiraram as suas vidas. Essa foto é de um jornalista que colocou então 600 pares de sapato no jardim do parlamento, em frente à sede do governo, para mostrar para o país: nós precisamos pensar no que está acontecendo com o nosso país. E o que é que está acontecendo? É exatamente, nós sabemos, um abandono de Deus. Igrejas que antes eram cheias de pessoas adorando a Deus, agora são apenas pontos turísticos, fechadas. Algumas se tornaram cafés, pubs, bares. Essa é a situação da Nova Zelândia. Nem 10% dos que se declaram cristãos frequentam a igreja uma vez por mês neste país. Esqueceram a Deus em busca de sonho, em busca de dinheiro, em busca de sucesso profissional, em busca de lazer, e hoje colhem esse triste resultado. Tocados pelo convite ou pelo pedido, o clamor: passa a Macedônia, a Nova Zelândia, e ajuda-nos. Eu e minha esposa entendemos que Deus estava nos chamando. Concluímos que o Espírito Santo de Deus havia nos chamado para ir para esse país. Por conta disso, apresentamos então essa realidade, essa situação, à nossa agência de missões transculturais, a APMT. E eles, entendendo então essa situação e sensibilizados por esse quadro, por essa nação, decidiram nos aprovar como candidatos da agência para sermos enviados no próximo ano, para que possamos então, na cidade de Auckland, plantar uma igreja. Nessa cidade feia, espiritualmente. Essa beleza exterior é exatamente o oposto do que se tem no que diz respeito à questão espiritual. Então, em parceria com a Igreja Presbiteriana da Graça, é o nome da denominação reformada de lá,
Nós iremos plantar uma igreja no noroeste dessa cidade. Bom, mas para que isso possa acontecer, não é? Estarmos ali pregando o evangelho a famílias e a jovens, mostrando a eles que a única solução, a única coisa que pode trazer de fato a eles sentido para viver é a aproximação de Deus. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco. Nós precisamos de parceiros. Eu não consigo ir sozinho com a minha família. A luta espiritual será grande demais. Para isso nós precisamos de pessoas que estejam intercedendo por nós, porque missões é guerra contra Satanás. Sem intercessão não se faz missões. Precisamos de pessoas que se comprometam a dobrarem os seus joelhos e dizerem: essa missão também é minha, eu intercederei por ela. Mas além disso, nós precisamos de parceiros financeiros. O custo desse país não é um custo baixo. Precisamos de pessoas que entendam que também é um ato de adoração investir na obra missionária. Então, nós convidamos a você a se unir a nós, ao projeto Boa Nova para a Nova Zelândia. Caso você queira fazer isso, saber mais detalhes sobre o projeto, procure a gente, a minha esposa, ao final dessa programação, tá certo? Ou está aí o nosso contato nesse cartãozinho que você recebeu. Muito bem. Agora quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 1, de 1 a 7. Romanos 1, de 1 a 7. Carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Roma, capítulo 1, verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Jesus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Mais uma vez, curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós queremos nesse instante suplicar ao Senhor para que esteja, ó Deus, iluminando a nossa mente. Ó Deus, queremos ser edificados pela Tua palavra. Somos, ó Deus, completamente dependentes do Senhor, ó Pai. Fala a nós e que a Tua palavra encontre o nosso coração, ó Deus, aberto, disposto, ó Deus, a ouvir e a obedecer o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus queridos, o texto que nós acabamos de ler é exatamente o início, a introdução de mais uma carta do apóstolo Paulo. Carta essa escrita à igreja de Roma. E diferentemente de Gálatas, Efésios, Corinto e outras mais, em que Paulo estava escrevendo a igrejas que foram organizadas a partir do seu próprio ministério, essa igreja não foi organizada através do ministério de Paulo. Essa foi formada por um grupo de pessoas que estavam em Jerusalém quando daquela noite maravilhosa, daquele dia maravilhoso, o dia de Pentecostes, quando
Pedro pregou um sermão ali, dirigido por Deus, com todo o poder e intrepidez, e muitas pessoas, milhares, 3.000 homens, sem contar então mulheres, se converteram a Cristo. Naquela ocasião havia então romanos em Jerusalém, judeus que foram para a festa, se converteram a Cristo Jesus, e quando da perseguição impressa aos cristãos naquela cidade, quando da morte de Estevão, esses judeus romanos voltam para a sua cidade e ali iniciam a igreja de Cristo Jesus em Roma. Somado àqueles irmãos, é claro que podemos entender que os próprios irmãos convertidos pregaram o Evangelho a outras pessoas na própria cidade que se converteram e foram então integradas à igreja. E a este grupo nós podemos dizer ainda que se achegaram outras pessoas de Roma que estavam em outras cidades onde já se tinha o Evangelho. E é possível que alguns desses tenha sido até mesmo evangelizado por Paulo. Se converteram a Cristo e agora estavam de volta, formando, integrando a igreja de Roma então ali. Quando Paulo escreve a esses irmãos, Paulo nunca havia pisado na cidade de Roma. Mas o coração do apóstolo Paulo estava cheio de desejo de um dia poder ir a Roma. Isso era algo que Paulo compartilhava com todos os romanos que residiam fora de Roma. Um dia eu vou visitar a capital do império. Mas além desse desejo, havia um outro desejo maior no coração dele, que o fazia então almejar, anelar estar em Roma. E o desejo era fazer da cidade de Roma, da igreja de Roma, uma espécie de QG, quartel-general para a obra missionária na Europa. Quando ele escreve essa carta, ele havia terminado a sua terceira viagem, estando fixado por um tempo na casa do seu amigo Gaio, na cidade de Corinto. Ou seja, depois de evangelizar um bom número de cidades da Ásia, Macedônia e Acaia, deixando igrejas plantadas em Icônio, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso e Acaia, e em muitas outras cidades, podemos dizer, seu alvo agora era uma nova viagem missionária. Era atravessar o mar Mediterrâneo, tendo como alvo então o continente europeu, parando em Roma, exatamente com o objetivo de, depois de conseguir o apoio dessa igreja, a parceria missionária com ela, para que pudessem juntos prosseguirem proclamando o Evangelho, indo então até a Espanha, o que provavelmente Paulo entendia ser os confins da terra naquela época. Lemos isso já aqui, o reverendo Rosser nos leu, mas quero ler de novo um trecho. Aqui mesmo em Romanos capítulo 15, verso 17 diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Jesus Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Veja a percepção de Paulo em relação à obra missionária. Eu tenho desejo de ir até Roma, não para poder em Roma ficar aí pastoreando o grupo que já tem uma liderança formada, mas o meu desejo é ir onde o Evangelho não foi anunciado. Não quero ficar edificando sobre fundamento já pronto, mas agora,
não tendo já campo de atividade nas regiões em que eu estou, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Esse era o desejo de Paulo aqui. Eu quero ir a Roma, mas eu quero ir com esse objetivo: fazer da igreja de Roma a agência missionária para a Europa. Eu quero ser encaminhado por essa igreja. E é interessante a palavra encaminhada aqui, se formos olhar no original, no texto grego, Paulo faz a junção de duas palavras, o verbo enviar e uma preposição com. Ele usa então de um artifício da língua grega, que é colocar como prefixo de um verbo uma preposição para intensificar ou dar a ideia de plenitude daquela ação. Ou seja, com isso Paulo estava dizendo: eu não quero ser apenas enviado por vocês, de maneira que vocês olhem para mim pelas costas e digam: vai com Deus, Paulo. A ideia é: eu quero estar junto com vocês, vocês vão me enviar, como que pegando cada um na minha mão, nos meus braços, de maneira que vamos fazer missões juntos na Espanha. Vocês vão me enviar, estando ao meu lado, para a expansão da obra de Deus, para que Cristo seja conhecido por aqueles que ainda não ouviram falar dele. Esse era o desejo do apóstolo. Não é por outro motivo então que Paulo está se apresentando à igreja de Roma. Ele se apresenta à igreja de Roma pensando em missões na Espanha. É por isso a nossa mensagem não poderia ter outro título, senão exatamente esse: Paulo se apresentando a Roma pensando em missões na Espanha. Mas para que Roma pudesse enviá-lo, ir junto com ele, apoiando Paulo, se associando a Paulo, eles precisavam conhecer mais quem era o apóstolo. E é por isso então que agora ele se dá a conhecer àquela igreja. Ora, não dá para se associar com alguém que nós não conhecemos. Não dá para ir fazer uma obra com alguém, mas espera aí, que obra? O que você vai fazer lá para eu poder ir junto contigo? Quem é que te chamou para essa obra? Então Paulo vai mostrar exatamente isso, para que depois essa igreja pudesse ter toda a alegria de caminhar com ele na obra missionária. Por isso, a apresentação do apóstolo Paulo é o que ele faz antes de mais nada. E o que é que ele diz acerca dele? A primeira coisa que Paulo fala acerca dele é que ele era servo de Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta. Primeira palavra dele: servo de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui é a tradução de uma palavra grega que poderia muito bem ser traduzida como escravo. Mas parece que isso choca a gente. E a gente então usa servo, para não ficar tão forte para nós. Mas era exatamente assim, como um escravo de Cristo, que Paulo se sentia, que Paulo entendia que ele era. Ou seja, alguém que tem o seu desejo subjugado ao domínio de um soberano. Isto é, o seu desejo foi anulado para que o desejo do seu Senhor possa conduzir as suas ações, os seus objetivos, a sua vida. Paulo expressa isso quando escreve aos Filipenses dizendo: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele. Parece que isso não é o suficiente. Paulo, ao escrever então aos Gálatas, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas por ter sido chamado para ser escravo de Cristo, ser colocado debaixo do senhorio de Cristo, então não mais eu é quem vive,
mas Cristo vive em mim. Este sou eu, diz o apóstolo. Alguém que não vive para si mesmo, alguém que não tem mais desejos próprios para serem saciados, projetos pessoais para serem realizados, alvos particulares para serem alcançados, mas alguém completamente rendido a Cristo, fazendo a vontade de Cristo e vivendo de forma a realizar os projetos, os planos, os objetivos do Senhor Jesus. É assim que Paulo se apresenta com essa palavra: eu sou escravo de Cristo Jesus. Paulo era escravo de Cristo, querido, porque ele havia deixado uma outra escravidão. Paulo só era escravo de Cristo, porque Cristo, pela graça, havia alcançado a Paulo, libertando ele de uma outra escravidão, uma escravidão tirana, completamente destrutiva e amedrontadora, uma escravidão que enchia sua alma de um vazio e de falta de sentido para estar vivo, uma escravidão que o conduzia à morte eterna, debaixo do juízo vindouro de Deus. Paulo, pela graça de Cristo, foi livre da escravidão do pecado. Os grilhões do pecado, as cadeias deste haviam sido quebradas pela graça e o amor incondicional de Cristo. Agora então, por gratidão a Cristo, por tudo que Cristo havia feito por ele, Paulo tinha plena consciência que o que Cristo fez por ele era algo que ele jamais poderia fazer por si mesmo. Por conta disso, Paulo então, querido, se vê impelido, constrangido por tão grande obra da graça, a se ver não como outro ou como qualquer outra coisa, senão como escravo de Cristo Jesus. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Podemos fazer uma aplicação aqui para nós. Podemos fazer uma pergunta para nós. Como você iniciaria um discurso se apresentando? Será que é assim que você pode se nominar escravo de Cristo Jesus? Para que isso aconteça, antes de mais nada, querido, você precisa ver em Cristo o amor gracioso do Pai. Você precisa ver em Cristo aquele que se fez homem, sem abrir mão de ser Deus, e deu a vida dele por você na cruz do Calvário. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa reconhecer, queridos, que você jamais poderá fazer algo que seja agradável a Deus, ao ponto de Deus olhar para você e dizer: venha, meu filho, porque as suas atitudes, as suas ações me agradaram. Por melhor que você seja, saiba de uma coisa: a sua justiça não passa de trapo de imundícia. Mas Cristo Jesus, o justo, deu a vida dele para que você possa ser liberto da escravidão do pecado. E depois, liberto da escravidão do pecado, ele agora te convida a se tornar alguém que não vive mais. Alguém que possa experimentar Cristo vivendo em você. Você pode dizer isso de você? Você já entregou toda a sua vida para Deus? Ou tem alguma parte do seu coração que você ainda segura? Não, meu namoro ainda não consigo ainda, porque afinal de contas eu sou jovem, não dá para entregar o meu namoro para Deus, para o senhorio de Jesus. Quando eu casar, aí eu vou entregar essa área da minha vida para Jesus. Jesus não morreu por você em partes, em etapas. Ele morreu de uma única vez, se pondo na cruz do Calvário, para viver o horror do juízo de Deus que era seu e não dele.
segunda coisa que o apóstolo coloca aqui é que ele foi chamado para ser apóstolo. Chamado para desempenhar uma tarefa. Servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Chamado para ser enviado em uma missão. Esse é exatamente o significado etimológico, este é o significado literal da palavra, ser enviado. E aqui a palavra tem um significado de alguém enviado debaixo e com a autoridade de Cristo para falar aos outros como se o próprio Cristo estivesse diante delas, falando-lhes. Hoje muitos têm usado esse termo referindo-se a si mesmos como líderes de algumas igrejas que se dizem evangélicas por aí. O que podemos dizer é que estes usam de maneira indevida esse título. Não são verdadeiros apóstolos no sentido bíblico, pois o sentido bíblico neotestamentário para alguém designado como apóstolo era exatamente esse: alguém que havia sido comissionado de maneira direta pelo próprio Cristo, para que em nome dele anunciasse o Evangelho com toda a autoridade, como se fosse o próprio Cristo. Portanto, alguém que apresenta uma mensagem que não deveria ser confrontada, rejeitada ou combatida, mas sim recebida, entendida e obedecida, porque é a mensagem do próprio Deus, inspirada, inerrante e infalível. Isso é o significado de apóstolo. O que significa dizer então que nenhum desses que se dizem apóstolo hoje podem fazer. Não há mais ninguém inerrante, sendo inspirado diretamente por Deus, trazendo uma palavra que não deva ser avaliada no crivo das Escrituras. Paulo foi o último a ser chamado. Essa mensagem apostólica de Paulo, por meio da Escritura, ela chega até nós hoje. Quando Deus então, por meio da boca dos pastores que se debruçam no estudo da palavra dele, para ensiná-la de maneira fidedigna, apresentam então a vocês o estudo, o sermão, entendam se eles estão falando de acordo com aquilo que está registrado pelos profetas, pelos apóstolos, pelos escritores que Deus levantou para registrar a sua palavra. É a mensagem apostólica sendo pregada. E a questão é, qual tem sido a sua reação diante da mensagem apostólica quando ela é pregada dessa maneira? A minha e a sua resposta deve ser a mesma. Se é a mensagem do Senhor que está sendo pregada pela boca dos pastores ou de qualquer outra pessoa que Deus levantou para pregá-la, não como um apóstolo, mas pregando a palavra dos apóstolos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ouça, obedeça. Mas será que é isso que nós temos visto hoje? Quantas pessoas não têm ouvido a Escritura e deixado entrar por um ouvido e sair por outro? A gente pode olhar algumas coisas. Cresce de maneira assustadora o número de divórcios de pessoas cristãs, evangélicas, membros de igreja. O que é isso? Se não banalizar a palavra de Deus, aquilo que os apóstolos ensinam. Adultério. Pessoas que vivem as suas vidas como que se Deus não existisse, dentro da igreja. Não, querido, se Deus tem dado a oportunidade a você de ouvir a palavra sendo pregada, há apenas uma coisa a fazer diante da palavra, quando ela é pregada de forma fiel: obedecer. E ponto final.
Não tem negociação com Jesus. Eu já fui chamado por aí de pastor radical. E a pergunta que eu volto é, mas espera aí, me mostra um evangelho de Cristo que não seja radical. Me mostra um evangelho onde Cristo não me pede para morrer para mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Cuidado, jovem. Há um mundo aí brilhando, venha para mim. Olha, sucesso profissional é o que mais importa. Olha, satisfazer os desejos do seu coração é o que mais importa. Prazer, prazer, consumo, consumo. Aproveite a sua vida, o seu tempo. E tem jovens dentro da igreja dizendo assim, eu já estou namorando há tanto tempo, mas a gente tem que aproveitar a vida ainda antes de casar. Que história é essa, meu querido? Você tem ouvido o evangelho e tem desprezado o evangelho. Paulo diz assim ainda mais, eu sou apóstolo separado para o evangelho de Deus. A palavra de Deus significa boas novas, o evangelho, boas novas, boa notícia. Paulo está dizendo que o chamado dele não era outro, senão exatamente esse, apresentar as boas novas da salvação, as boas novas que apresentam a vinda de Cristo para salvar aquele que está perdido em seus pecados e nas consequências deste, como por exemplo, alguém que esteja buscando sentido para a sua vida na prostituição, alguém que esteja buscando sentido para a sua vida nas drogas, alguém que esteja buscando sentido para a sua vida no dinheiro, alguém que esteja buscando sentido para a sua vida, meu querido, no esporte, no lazer. O evangelho que Paulo apresentava era o evangelho que mostrava Jesus Cristo como o Salvador daqueles que já buscaram sentido em todas essas coisas e não encontrando, entraram em profunda depressão e talvez desgostosos de estarem vivos e até tentaram colocar fim em suas vidas. Paulo diz, para vocês eu apresento a boa nova, para vocês eu apresento a solução, o reencontro com o Pai, por meio de Cristo Jesus, que faz de você filho, vivendo na augusta, maravilhosa presença do amor do Pai. Este socorro também é para você hoje, meu querido. Esse evangelho ainda está sendo pregado hoje. Jesus ainda está se apresentando como a única saída para a sua vida. Você que já buscou sentido para a sua vida em tantas coisas e não achou, eu quero dizer uma coisa para você. Você não vai encontrar em nada, senão em Cristo Jesus. Só Ele. Deus não nos chamou para ser apóstolos. Não dá mais para ser apóstolo. Mas como os apóstolos, Cristo também nos deu a tarefa de pregarmos o Evangelho. Cristo também nos deu o comissionamento de ir aos perdidos que precisam de socorro, apresentando-lhes a Ele. Ele também nos fez seu povo, a fim de proclamá-lo aos que estão nas trevas, para que conheçam e vivam na sua maravilhosa luz. A pergunta é, você tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem pregado o evangelho ao seu amigo de trabalho? Você tem pregado o evangelho ao seu amigo de faculdade, de escola? Você tem pregado o evangelho, meu querido, nos lugares que Deus te coloca?
Saiba de uma coisa, às vezes Deus coloca você em enfermidade para que você esteja internado num hospital, não só para ser curado ali, não só para receber tratamento, mas muitas vezes é para que você seja a boca dele, para falar a uma enfermeira, para falar a um médico, para falar a um amigo de quarto ali, em tratamento. E a pergunta é, você passou o seu tempo lá assistindo televisão, canal, e não aproveitou a oportunidade. Se você fez isso, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, porque você deixou de aproveitar uma oportunidade. Não perca as oportunidades. Deus nos chama para pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Esses dias eu estava com a minha esposa, aqui em São Paulo, perto do mercado municipal. Nós saímos com o carro e era quarta-feira, e meu carro bem na quarta-feira é rodízio, eu esqueci. E saí, estava lá por lá, e agora, ia dar 5 horas, bom, nós vamos ter que ficar parados com o carro aqui, vamos esperar, acabar o rodízio e vamos voltar, novo de São Paulo. Nesse tempo, ali, próximo ao mercado municipal, Deus nos deu a graça de falar do amor de Jesus para um morador de rua. Família lá de Brasília, Roster, catando os negócios lá num carrinho de mercado, uns pedaços de guarda-roupa, e eu pensei, eu parar dentro do carro, como é que esse cara vai colocar esse monte de madeira dentro desse carrinho? Tudo sujo, cheirando daquele jeito. Desci, fui lá, quer ajuda aí para quebrar as madeiras? E comecei a quebrar as madeiras com ele. Aquele cara olhou para mim e falou assim, eu jamais esperaria isso de alguém bem vestido igual você, dentro de um carrão aí com a mulher, descer e vir me ajudar. Você tem alguma coisa diferente. Eu pude dizer para ele que era Jesus, o Nazareno. Não foi acaso esquecer que era dia de rodízio. Era dia de pregar o Evangelho para ele. Deus tem colocado oportunidades para você. A questão é, você tem aproveitado? Você tem aproveitado? Tinha mais coisa para falar aqui, mas não dá mais tempo. Eu quero terminar com uma carta. Essa carta é de um missionário, escrita em 2006. Missionário Marcelo Maurício Santos. Ele diz o seguinte: estávamos em Krasnodar, no sul da Rússia, de onde iríamos de trem para Grozny, capital da Chechênia, em uma viagem missionária. Devido ao intenso bombardeio das tropas russas, nos foi dito que não seria permitido entrar em Grozny, pois os ataques estavam muito intensos. E os irmãos russos que haviam nos convidado temiam por nossa segurança. Então tivemos que fazer nosso trabalho nas adjacências da cidade. Foi nesse período que tomamos conhecimento de um acampamento de refugiados da guerra. Cerca de 380 pessoas que estariam dispostas a ouvir o que tínhamos para dizer. A maioria delas nunca havia escutado sobre Deus e sua palavra. Para eles, Jesus era algum funcionário da ONU, que teria então vindo para tratar do conflito armado entre a República Separatista da Chechênia e a Federação Russa. Foi nesse acampamento, após jogar futebol e falar do Brasil, que nos foi concedida a oportunidade de falar do amor de Jesus para essas pessoas, de quem a violência da guerra já havia tirado toda e qualquer esperança. Eu falei de Jesus como a luz do mundo.
O texto era João 8,12 e o tema do sermão era Jesus, a luz do mundo. Empolgado diante da tamanha oportunidade de pregar para um povo não alcançado, esmerei-me na organização do sermão, preguei falando com ousadia. O sermão foi empolgante, tive a atenção de todos os meus ouvintes durante todo o tempo da pregação, sendo que a ênfase era a mesma: Jesus, a luz do mundo. A luz capaz de dar brilho e vida ao homem perdido. Então, após o sermão, quando ainda recebi os cumprimentos, um ancião da aldeia veio andando em minha direção e olhando fito nos meus olhos, fez 3 perguntas que mais marcaram e têm marcado a minha vida e ministério. Ele me perguntou: Marcelo, há quanto tempo você é crente em Jesus? Eu respondi: há muito tempo. Nasci numa família evangélica. Sou a 4ª geração de protestantes da minha família. Sou crente há muito tempo. E ele continuou: há quanto tempo você sabe sobre nós? Marcelo responde: há muito tempo, penso que desde a minha adolescência, quando eu estudei geografia e história. Ele me pegou pela roupa e, olhando dentro dos meus olhos, disse: Marcelo, eu tinha um único filho e ele morreu 2 semanas atrás em meus braços. Suas últimas palavras foram: Pai, está tudo tão escuro, Pai. Dê-me luz, Pai. Pai, eu preciso de luz. Por favor, Pai, eu quero luz. E o tema do meu sermão havia sido exatamente Jesus, a luz do mundo. Então, agarrando-me mais forte, perguntou: se você é crente há tanto tempo, se há tanto tempo você sabia que nós existimos, por que só agora você veio, Marcelo? Meu único filho morreu há poucos dias, me pedindo luz. E hoje você falou sobre Jesus, que é a verdadeira luz do mundo. Por que, Marcelo? Por que só agora você veio? Paulo queria fazer da igreja de Roma uma igreja que o apoiasse, para que menos pais como este pudessem enterrar os seus filhos precisando da luz do mundo. Você sabe qual é a única coisa que tem atrasado os missionários para irem para o campo? Tem missionário que faz todo o processo em 1 ano, 1 ano e meio. Está pronto, com um projeto pronto para ir pregar a pessoas como esse homem. Mas não vão, sabe por quê? Porque faltam igrejas. Quando eu falo igreja, não pense em instituição, estou falando de você. Nós somos a igreja. Pessoas, crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus. Faltam pessoas para se associar a eles e dizer: nós estamos juntos. Você vai com seus pés, você vai com os lábios, você vai levar a palavra e eu vou estar por trás, intercedendo e apoiando financeiramente, para que não falta nada a você, a sua família e ao trabalho da expansão do reino de Deus. Pense nisto. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém?